Então vamos lá, professores, para a gente conhecer como é que a gente acessa a plataforma EAD Moodle da FESB, certo? Então, se a gente está aqui no site da FESB, nós vamos clicar aqui no ícone EAD e ele já vai levar direto a gente para a plataforma Moodle, certo? Então, a gente vai ter essa primeira página, já tem o nome de todos os cursos aqui, certo? Eu faço a opção por já entrar direto para o meu acesso, né? Já vem aqui no cantinho superior direito no acessar. Aqui a gente vai usar o número da nossa matrícula e a senha. Atenção, professores, prestem atenção nesse tópico. Professores que já acessaram o Moodle, tanto no ano passado como nesse ano, Moodle 360, já possuem uma senha, continua com a senha que já existia, ok? Os professores novos que estão acessando esse ano, agora a senha vai ser FESB, F maiúsculo, 2020, asterisco. Depois, cada professor pode ir para a alteração da senha e criar a sua própria senha sem problema nenhum, tá? Agora, essa senha é padrão para todo mundo acessar. Quando eu entro no Moodle, essa é a carinha que aparece para mim. Pode ser que para vocês apareça uma configuração diferente, né? Aqui está aparecendo agora como lista, ele pode também aparecer como cartão, ou ele pode aparecer como resumo, né? Ou então já direto os cursos específicos, né? Então vamos lá. O que é importante nesse momento, né? A gente vai ter acesso aqui a plataformas, a cursos especificamente daqueles semestres no qual a gente tem disciplina. Eu, por exemplo, nesse semestre de 2020, eu tenho disciplinas nas ciências biológicas e também na pedagogia. Então, para mim, está aparecendo essas duas. E entre outras, que eu também tenho outras disciplinas em EAD, certo? Então, vamos aqui para o exemplo. Eu vou alimentar a minha plataforma, então, em relação às minhas aulas nas ciências biológicas, certo? Então, quando eu clico aqui, eu vou ver todas as disciplinas do 5º semestre de ciências biológicas. E é assim que os alunos também vão enxergar, certo? Todas as suas disciplinas. O que a gente vê que o aluno não vê é esse botão ativar edição. Atenção, todas as vezes que eu quiser alimentar com as aulas da minha disciplina, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui vai ser ativar edição, ok? A partir daí, já aparece um layout diferente que os alunos não veem o layout dessa forma, só nós professores, certo? E aí então eu vou numa das minhas disciplinas aqui, por exemplo, Ciências no Ensino Fundamental, certo? E aí eu vou clicar aqui, ó, adicionar uma atividade ou recurso. E é nesse momento que eu vou ter um rol de possibilidades de várias atividades ou recursos, conforme vocês vão poder perceber dos vídeos tutoriais daquele outro site do Acaditec, que tem vídeo tutorial para te mostrar como é que você usa todos esses recursos aqui, ok? Bem explicadinho. Então, vou dar um exemplo aqui agora que eu estou montando, por exemplo, pensando na minha aula para a semana que vem, certo? Então, eu já vou aqui, eu quero disponibilizar para os meus alunos um artigo científico sobre alfabetização científica, certo? Que é um conteúdo que eu tenho que desenvolver com os meus alunos. Então, eu vou aqui no arquivo, adicionar, e aí ele já me abre essa outra página, certo? Então, o nome vai ser aula 1, alfabetização científica, certo? Descrição, e aí aqui eu vou fazer uma descrição, leia atentamente o artigo e registre os seus destaques, certo? Uma orientação básica para a leitura do arquivo. Se eu quiser já direcionar que ponto que eu quero que eles olhem, enfim, aqui eu só estou dando um exemplo para vocês, certo? E aí eu já venho para cá, selecionar o arquivo, então aqui eu vou adicionar o arquivo, vai abrir essa outra caixa de diálogos, eu vou aqui no escolher ficheiro, ele vai abrir a caixinha
básica, certo? Do meu computador. E aí eu vou escolher, eu quero esse documento aqui, Alfabetização Científica 2, já veio para cá, então eu vou aqui enviar este arquivo. Já apareceu aqui para mim, ok? Entre todos esses elementos que aparecem aqui embaixo, o único que eu recomendo que vocês façam alguma coisa, assim, se quiserem, inclusive, é nesse aqui da aparência. Como é que esse arquivo vai aparecer para o meu aluno? Eu posso manter ele no automático, e aí ele vai aparecer lá o nome do arquivo, meu aluno vai clicar, ou eu posso clicar no incorporar. Eu, Maria Cristina, gosto de disponibilizar para o meu aluno com a aparência de incorporar, certo? E aí vocês já vão ver por quê. Os outros itens eu nunca preencho nada e eu vou direto aqui nessas duas opções. Ou eu salvo e volto para o curso, ou eu salvo e me mostra como é que o aluno vai enxergar esta proposta de atividade, certo? Então apareceu aqui, olha lá, o título da aula, Alfabetização Científica. Olha lá, aquele tópico de como é que é a aparência, né, do meu arquivo, vai fazer com que abra o arquivo aqui para o aluno em PDF. Se ele quiser, ele pode baixar, se ele quiser, ele pode imprimir, certo? E aqui logo embaixo aparece aquela descriçãozinha que eu havia colocado lá na frente, certo? Então, agora eu volto lá para o meu curso, porque além de eu disponibilizar um recurso, né, aqui um recurso conceitual, que no meu caso eu coloquei esse artigo científico, mas eu poderia estar colocando um PowerPoint de uma aula, eu poderia estar colocando um vídeo que eu acho interessante, enfim, eu poderia estar colocando qualquer outra coisa aqui como ainda recurso. E eu quero que o meu aluno, depois que ele assista que ele lê esse artigo, que ele participe de uma atividade. Então, eu vou clicar de novo aqui, adicionar uma atividade ou recurso, só que dessa vez eu vou querer que o meu aluno participe de uma atividade. Eu quero que ele participe de um fórum, por exemplo, certo? Depois que ele leu, eu quero que a gente dialogue, assim como a gente faria na sala de aula, dialogar sobre o texto lido. E aí eu vou colocar um nome aqui, por exemplo, atividade da aula 1, certo? E aí aqui eu vou descrever o meu fórum. De repente, após a leitura, registre qual a importância da alfabetização científica e quais os desafios para a sua implementação. Alguma coisa assim, certo? E aí, eu vou aqui escolher o tipo de fórum, tá? Existem vários tipos de fóruns, conforme vocês viram, podem ver lá no videozinho tutorial do site do Acaditec. Para quem está novo aqui no ambiente do Moodle, o que eu recomendo? Eu recomendo que vocês façam opção pelo fórum Uma Única Discussão Simples, que é o fórum mais simples e mais tranquilo. Você tem a sua orientação lá em cima, do que você quer que os alunos façam os registros, certo? E aí depois os alunos vão poder fazer os seus registros logo um abaixo do outro. É o mais simples que eu recomendo. Esses outros tópicos todos, gente, eu nunca costumo usá-lo, tá? Quem quiser pode fazer uso, mas quem não quiser, se só fizer a seleção do tipo de fórum e já vier aqui para baixo, para salvar, já vai estar tranquilo, ok? E aí, como é que o aluno vai enxergar lá esse fórum? Ele vai enxergar aqui a minha comanda, né? Após a leitura, registre com a importância da alfabetização científica e quais os desafios para sua implementação. O aluno vai clicar em responder e aí vai aparecer uma caixa de diálogo aqui onde ele vai preencher a participação dele no fórum, tá certo? Bom, e é isso, tá vendo? Fica aparecendo aqui as suas duas atividades, a minha proposta conceitual para a aula 1 e a atividade que eu solicitei aqui para eles, certo?
Aqui o que eu recomendo também, nessa parte aqui, a parte dessa cabecinha, a primeira Enem é um grupo, a segunda que aparece são grupos separados, e a terceira que aparece é esse aqui, grupos visíveis. Eu recomendo que toda vez que vocês fizerem um fórum, alguma atividade que apareça a possibilidade dessas cabecinhas aqui, vocês deixem aqui no grupos visíveis. Todos os alunos podem participar, responder, articular, enfim, com todas as outras participações do fórum, certo? Isso aqui dá menos trabalho para nós. Terminei, ok, coloquei as atividades que eu gostaria para essa semana. O que é que eu tenho que fazer? Eu não posso sair aqui direto e desligar, fechar a minha internet. Não! Eu nunca posso me esquecer, gente, muita atenção. Eu preciso apertar o botão do desativar edição, tá? Porque eu corro o risco de, enquanto eu tiver com a minha edição ativada e mexendo nisso, eu posso bloquear que os outros professores ou que os alunos também possam ver. Isso não é sempre que acontece, mas isso pode acontecer, tá? Então, começou a alimentar o Moodle, ativa a edição, terminou, vai lá no botão e desativa a edição, ok? E aí você vai ter a visão que o seu aluno vai ter da sua atividade aqui da disciplina, tá ok? Então, o aluno vai ver aqui o nome da disciplina, ele vai entrar na aula 1, vai conseguir fazer a visualização da atividade, certo? E aí ele volta aqui para a disciplina, ele vai poder entrar aqui na atividade da aula 1 e participar desse fórum tranquilamente, certo? O que eu recomendo, gente? Eu acho super bacana usar o fórum como uma proposta, né? E assim, depois de uns 2 dias que eu coloquei a atividade, eu volto lá e dou uma olhada no fórum. Como é que está a participação dos meus alunos? E eu também faço alguma interação no fórum, tá? Eu também participo, eu também respondo algumas coisas. E quando eu quiser fazer essa participação no fórum, eu não preciso editar a minha participação. Eu já posso ir direto no responder e participar ali junto com os alunos. Tá certo? Não é uma proposta tão difícil que não possa ser executada, tá? Ela merece um pouco mais de prática e merece a nossa atenção, certo? Eu, professora Maria Cristina, estou à disposição para tirar dúvidas pedagógicas aqui com vocês e algumas dúvidas técnicas, e o professor Fábio também está à disposição para tirar dúvidas técnicas nesse decorrer da nossa adaptação aqui ao Moodle, tá certo? Bom trabalho, professores!